do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números e hoje nós chegamos ao capítulo 29 e para refletirmos hoje vamos ler o versículo 1 e também o versículo 7, que nos diz assim: semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. E o versículo 7 diz: e no dia 10 deste mês 7º tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos, quando chegamos ao capítulo 28 e o capítulo 29 de Números, nós vamos ver a expressão de como o povo de Israel, na igreja do Antigo Testamento, deveriam se apresentar diante do Senhor nas respectivas festas que eles tinham. Essas festas, elas podem ser comparadas com os feriados que nós temos na nossa atualidade, pois nessa ocasião eles paravam o seu serviço. A diferença é o propósito, pois todas as vezes que o povo de Israel parava, o propósito sempre era para adorar a Deus. O propósito sempre era para ir para a presença do Senhor, enquanto que na atualidade as pessoas mudaram o propósito. Quando acontece um feriado, um dia sem trabalho, em que esse dia poderia ser dedicado ao serviço de agradar o Senhor, muitas pessoas buscam fazer algo que vai agradar a si próprio, a sua própria carne. Alguns vão para as bebidas, outros vão visitar parentes, outros vão fazer qualquer coisa, menos se dedicar a servir ao Senhor. Mas o que nós vemos aqui no texto, que vamos refletir hoje, vai nos ensinar exatamente isso. O Senhor dizia: olha, no mês 7º, no 1º dia do mês, vocês não irão trabalhar, mas ser-vos-á um dia de jubilação. Jubilação é um dia de alegria, mas essa alegria ela acontecia na presença do Senhor. Seria um dia de servir, pois veja que a partir do versículo 2 ia fazer parte daquele dia de jubilação a oferta de sacrifícios. Então ele vai dizer: olha, por holocausto em cheiro suave, vocês vão oferecer o bezerro, carneiro, cordeiro, e também a oferta de manjares, e por aí vai. Então esse dia era dia de convocação. Mas o que eu quero lhes mostrar é o que está no versículo 7. O versículo 7 diz assim: olha, e no dia 10 desse mês 7º, também vocês terão santa convocação. E nesse dia, no dia 7º, o que é que eles iriam fazer? A Bíblia diz que no dia 7º eles iriam afligir a sua alma. E nenhuma obra eles iriam fazer. Ora, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos ver que quando Deus vai punir o homem por causa da queda no pecado,
ele vai nos mostrar que, a partir daquele momento, o homem teria aflição no seu corpo por causa, para conseguir o fruto que iria ser o seu mantimento. Ou seja, ele iria ter fadiga, ele iria ter cansaço. E agora, o Senhor diz aqui no texto sagrado que no dia 10 do 7º mês, a convocação era para que eles afligissem a sua alma. O que é então esse afligir a sua alma? Ora, afligir a sua alma, conforme o contexto bíblico do texto, seria um dia de jejum, de consagração ao Senhor. Logo, eles deveriam, nesse dia 7º, fazer um jejum, uma consagração a Deus, e juntamente com esta consagração, eles deveriam também oferecer sacrifício ao Senhor. Veja que a primeira consagração, ou a primeira convocação do dia 1º desse mês 7º, era para que o povo jubilasse. Então, nós entendemos que certamente este sacrifício era um daqueles sacrifícios em que o povo participava, ou seja, eles levavam o sacrifício para o sacerdote no templo e eles participavam, ou seja, assim como os sacerdotes que se alimentavam daquele sacrifício, uma parte era oferecida ao Senhor, outra parte ficava com o sacerdote. E nesse texto, da jubilação, o povo também tinha uma parte, eles também se alimentavam todos juntos ali nas imediações do templo. Ora, agora, no texto do do versículo 7, havia a aflição. Eles iriam oferecer o sacrifício, mas em forma de consagração ao Senhor. Ou seja, não haveria alimentação naquele dia, mas eles iriam se consagrar, jejuar ao Senhor. Então nós vemos que no Antigo Testamento já havia instruções bíblicas para que as pessoas que crescem no Senhor, que serviam o Senhor, consagrassem as suas vidas e, além daqueles sacrifícios ritualísticos e rotineiros que eles ofereciam, eles também deveriam se consagrar através do jejum ao Senhor. E nós vemos que em toda a Bíblia Sagrada nós temos exemplo de pessoas que foram bem-sucedidas nos seus propósitos porque consagraram as suas vidas através do jejum. Nós vemos, por exemplo, o caso de Esther. Esther, que foi promovida como rainha do reino de Assuero, e a Bíblia diz que ela conseguiu salvar o povo judeu, porque quando ela foi noticiada da tragédia que estava vindo para o povo, ela jejuou ao Senhor, colocou também as suas funcionárias para jejuar e buscar o Senhor. E então o Senhor deu graça e ela foi bem sucedida no seu propósito. Nós vemos ainda no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos dizendo que os discípulos, eles estavam em jejum e oração, e então falou com eles o Espírito Santo para que eles separassem para a obra missionária a Barnabé e a Saulo. Então nós vemos que o jejum associado à oração, ao sacrifício ao Senhor, é algo que de fato traz resultados para a nossa vida. Que nós possamos compreender que ainda na atualidade este é um elemento de essencial importância na vida cristã, pois quando nós passamos um período longo sem fazermos esse tipo de sacrifício ao Senhor, nós nos tornamos carnais e insensíveis à voz do Espírito. A minha oração para você nesta manhã é que você tenha prazer em se consagrar, em jejuar, e que você seja sensível
a voz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até a próxima reflexão bíblica. Eu espero você.